Oi gente, eu sou a Uli, eu sou designer e ilustradora e eu amo compartilhar conteúdo sobre arte, ilustração, criatividade, livros. E eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar mais um pouco desse universo criativo que eu amo fazer parte. Para esse primeiro vídeo, eu trouxe para vocês os 5 melhores livros que eu li esse ano. E foi muito difícil escolher só 5 para trazer para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito longo se eu trouxesse mais que isso. Enfim, foi um grande sacrifício para mim, mas eu selecionei 5 títulos que, assim, fizeram toda a diferença para mim esse ano. E aproveita antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, que vai ter vídeo novo em breve, já curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, tudo isso, tá? E vamos lá, né, para as indicações do meu top 5. Então, em quinto lugar ficou a última leitura que eu fiz esse ano até agora. Eu terminei de ler esse livro essa madrugada, hoje é terça-feira, terminei de ler esse livro ontem, de ontem para hoje. E foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu nunca tinha lido nada das Irmãs Brontë, e esse livro é um clássico, super aclamado, e eu tava muito curiosa para ler. Então eu comprei essa edição da Dark Side numa promo, ela é bem bonita, bem ilustrada, e eu fiquei bem ansiosa para ler esse livro. E assim, é um clássico do romance gótico, né? Então não é um romance fofinho, sabe? Coração quentinho, romance leve, Orgulho e Preconceito, nada a ver com Jane Austen, por exemplo. É um romance bem arrebatador, bem violento, assim, literalmente, sabe? E assim, muito, muito bom. Conta a história aqui do Heathcliff, que é um órfão, que ele é levado para a família Earnshaw, e ele se apaixona pela filha deles, né? Pela Catherine, que ela é tão, assim, tão efusiva e passional quanto ele, sabe? Conta a história de todo esse desenrolar, de todo esse relacionamento deles e das gerações que vieram depois deles. E assim, muito louco, assim. É um tipo de livro que eu não sabia se eu odiava os personagens ou se eu sentia empatia, sabe? É uma mistura de sentimentos. E é muito louco pensar que um livro desse jeito, que esse livro foi escrito por uma mulher no século XIX, lá no interior da Inglaterra, sabe? Então é um livro muito assim à frente do tempo, sabe? Sei lá, dá orgulho, sabe, de ler e saber que foi escrito por uma mulher. E, enfim, recomendo bastante a leitura desse livro. Se você leu ou nunca leu nenhum clássico, enfim, recomendo a leitura desse livro. Em quarto lugar, eu tenho aqui um livro nacional da Conceição Evaristo, se chama Olhos d'Água. É um livro de contos, olha, é bem fininho. E ele traz aqui histórias de pessoas que geralmente não são as protagonistas, sabe? Não são lembradas. Então traz a história aqui de uma mendiga, traz a história aqui da esposa de um traficante, de um menino de rua, de um menino que vende água na rua, que vende flor, sabe? Então é um livro com histórias muito reais. É um livro com histórias muito reais, muito cruas, assim, sabe? É muito realidade, assim, esse livro, sabe? E cada narrativa, cada conto, na verdade, vai mudando a narrativa para se adequar àquele personagem. E aí você vai tentando adivinhar quem é aquele personagem, sobre quem a autora tá falando naquele momento, sabe? Tentando adivinhar quem é aquela criança, ou aquela mulher, ou aquele homem que tá aqui, qual é a história de vida dele, sabe? São histórias, assim, de chorar, sério. Chorei em vários contos aqui, marquei algumas coisas, enfim, recomendo demais esse livro aqui. Em terceiro lugar, ficou um livro de um autor super famoso, super renomado, todo mundo que eu conheço gosta desse autor, que é o Stephen King. O primeiro livro que eu li dele foi Billy Summers, e eu amei esse livro aqui. Gente, eu não esperava que fosse tão emocionante quanto foi, sabe? Eu tava quase chorando no final desse livro, maravilhoso. E assim, o Stephen King é conhecido por histórias de terror, horror e tal, monstros. Mas esse livro aqui não é uma história de terror, é mais um suspense policial, sabe? Conta a história do Billy Summers, ele é um ex-fuzileiro americano e ele trabalha como assassino de aluguel. E aí ele decide que ele vai parar de trabalhar com isso, né? Ele não quer mais ser assassino de aluguel. E aí ele aceita um último trabalho, sabe? O último trabalho dele para fechar, depois ele não vai fazer mais nada relacionado com aquilo. E esse último trabalho é um pouco mais complicado do que os outros, né? Ele tem que assumir um disfarce, ele tem que fingir que ele é escritor, ele mora num bairro, assim, de família, sabe? Comportado. É um cara legal, assim, da vizinhança, né? Só que aí, conforme a história vai acontecendo, as coisas vão dando errado, né? Nesse plano super bem elaborado para esse assassinato que ele teria que cometer. E várias coisas acontecem, vários plot twists, sabe? Várias reviravoltas aqui. E você fica tipo, meu Deus, e agora? Sabe? O que vai acontecer agora? Não tem como dar certo, sabe? E assim,
É um livro muito, muito, muito bom. Quem gosta de suspense, de investigação, crime, essas coisas, eu gosto muito desse gênero, vai gostar desse livro. Eu amei e ficou em terceiro lugar aqui na minha lista. Em segundo lugar ficou outro livro nacional, que foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Gente, esse livro, antes de ler, eu vi muita gente falando que esse livro deveria ser considerado um clássico, né? Que devia cair no Enem, que devia cair em concurso, que devia ser leitura obrigatória no ensino médio, né? E assim, concordo totalmente, esse livro é muito poderoso, sabe? Foi a única palavra que eu achei, assim, que resume esse livro, muito poderoso, sabe? Ele conta aqui a história de duas irmãs, acho que é a Belonísia e a Bibiana, e elas são de uma família negra que trabalham ali numa fazenda no regime de escravidão disfarçada, sabe? Então a família delas pode trabalhar ali naquela fazenda, pode construir uma casa e esse é o pagamento delas, sabe? Construir uma casa ali e poder morar ali, em troca do trabalho. Mas não pode ser uma casa de madeira, nem de alvenaria, de nada muito fixo, sabe? Tem que ser uma casa de barro. E boa parte do que eles plantam tem que ir pro dono da fazenda, né? Então é um regime aí de semi-escravidão, né? Que na verdade é escravidão disfarçada. E aí o que acontece com essas duas irmãs? Quando elas são crianças, elas se envolvem em um acidente doméstico com uma faca. E elas acabam perdendo a voz, né? Uma delas, as duas se machucam severamente com essa faca. Uma perde a voz totalmente, de verdade, assim, literalmente. E a outra perde a voz em solidariedade à irmã, sabe? Então, nos primeiros capítulos, na primeira parte do livro, na verdade, você fica assim sem saber qual das duas realmente que ficou muda e qual das duas está servindo de voz para a outra, né? Elas criam esse laço depois desse acidente. Enquanto uma começa a perceber a problemática que envolve ali a fazenda onde elas moram, né, conforme elas vão crescendo, a outra está mais focada em trabalhar e ganhar o sustento dela, em ajudar a família, sabe? Então começa esses dois pontos de vista aqui nesse livro, que ao mesmo tempo que parecem ser opostos, chega uma hora que eles convergem. E assim, não sei nem o que falar desse livro, sabe? Porque se você falar muito, acaba dando spoiler. E é um livro que merece ser lido por todo mundo que é brasileiro, sério. Leiam esse livro, sério. Leiam esse livro. Muito importante para a nossa história, para a nossa cultura. Devia, sim, ser leitura obrigatória para todo mundo. Esse livro aqui, Torto Arado, ficou em segundo lugar esse ano para mim. E agora, o primeiro lugar, a medalha de ouro no meu pódio, melhor livro que eu li esse ano, favorito, assim, virou um favorito da vida, assim, pra mim, sabe? Que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro é super famoso, né, no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, todas as redes sociais esse livro aparece. Tanto que eu demorei um pouco pra ler por causa de todo esse hype, ele é muito hypado, esse livro. Mas, gente, sério, ele merece todo esse hype. Nossa, eu não sei nem por onde começar a falar desse livro. Olha só a demarcação que eu fiz aqui. Deus do céu. Enfim, conta a história da Evelyn Hugo. Ela foi uma atriz nos anos 50, 60, ela é uma atriz super famosa, sabe? E a história começa nos dias atuais, né? Ela já tá com 60 anos, 70 anos, e ninguém sabe muito a respeito da história de vida dela mesmo, né? Sabem que ela era envolvida com alguns escândalos, que ela teve 7 maridos, né? Que pra época isso por si só já é um escândalo, mas ninguém sabe por que ela casou tantas vezes, quem ela realmente amou. Todo mundo é muito curioso a respeito da vida dela e ela nunca foi muito aberta quanto a isso, né? Até que ela decide compartilhar a vida dela com uma jornalista específica, que é a Monique. Então ela liga para o jornal onde a Monique trabalha e fala: quero falar com ela, quero que ela venha aqui na minha casa. Aí a Monique vai lá, todo mundo no jornal fica animado, achando que finalmente vão conseguir, né, uma entrevista com a Evelyn Hugo. E chega lá, a Evelyn fala para ela: eu vou contar a história da minha vida para você. Eu quero que você escreva minha biografia, e só pode ser se for você. E que todo o dinheiro que for levantado com a venda da minha biografia vá pra você. Quero que tudo fique com você. Só você vai saber disso. E aí fica aquela, né? Tá, mas por que ela, né? Por que a Monique? E aí ela começa, a Monique topa, obviamente, né? E aí ela começa a contar toda a história dela. Como foi que ela decidiu virar atriz, quais foram os primeiros passos que ela deu até chegar no topo, a história de cada marido, tanto que cada capítulo, né, o livro não é dividido em capítulos, né, mas em maridos, então cada capítulo começa assim com um dos maridos dela, né, até inteirar os 7. E aí a gente vai entendendo um pouco mais sobre quem ela é, por que todo esse mistério ao redor da vida dela, sabe? E assim, gente,
é outro tipo de livro, que nem Torturado, que a gente não pode falar muito, senão entrega a história, sabe? Mas, ó, com várias marcações, esse livro é fantástico, sério. Se você não leu esse livro, por qualquer motivo que seja, leia Evelyn Hugo, tá bom? É o melhor da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que eu já li melhor, assim, falando por mim, né? Porque eu só li 4 dela até agora. Mas dos 4 que eu li, Evelyn Hugo, assim, tá lá em cima, sabe? Maravilhoso. E assim, você termina esse livro acreditando, eu acredito até agora, acreditando piamente que Evelyn Hugo realmente existiu, sabe? Que, sei lá, ela era amiga da Elizabeth Taylor, sabe? Que se você entrar no Wikipedia, você vai encontrar a biografia completa dela lá, sabe? Eu terminei de ler esse livro e eu fui procurar a biografia dela. Porque a Taylor Jenkins Reid escreve de um jeito que você acredita que tudo isso aqui aconteceu. Você fica tão próximo dos personagens dela que parece que foi uma história real. E, enfim, recomendo demais esse livro aqui pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Nem acredito que eu gravei esse vídeo. Sério, nem acredito. Esse canal tá no meu plano desde o ano passado. E, enfim, tô bem feliz que finalmente gravei. Não sei se ficou bom, se não ficou bom. Eu sei que não ficou perfeito. Isso aí eu já sei. Mas tô bem orgulhosa de ter conseguido fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, curtir, comentar aqui embaixo o que você achou das indicações, se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros, e ativar aí o sininho, né, para receber notificação, tudo isso, todas essas coisas aí de youtubers, né, que agora eu sou um youtuber. E eu vou tentar postar sempre uma vez por semana aqui. Já tenho aqui planejado qual vai ser o próximo vídeo, espero que vocês gostem de me acompanhar por aqui. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!